Olá, meu nome é Áurea. Eu vou dar início à nossa apresentação do trabalho de pesquisa realizado como objetivo de aquisição de nota da disciplina Bases Biológicas do curso de Terapia Ocupacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A proposta de pesquisa é dividida em dois temas. O tema A faça uma discussão sobre o transportador de glicose GLUT4 no tecido hepático, que será desenvolvido por mim. E o tema B, filamentos intermediários e defeitos genéticos afetando junções celulares nas queratinas na pele, que será desenvolvido pela minha colega Júlia. Aqui nos apresentamos, aqui é Júlia Maciel, minha colega, eu, Áurea Romão, e também queremos apresentar o nosso professor orientador, Luiz Cláudio, doutorado em Química Biológica. Tema A. Faça uma discussão sobre o transportador de glicose GLUT4 no tecido hepático. Inicialmente, é importante sabermos como a insulina age no fígado quando tem alta de glicose circulante, para depois entendermos a sua relação com o processo da ativação e ação do transportador de glicose GLUT4. Então vamos ver como a insulina age no fígado quando tem alta de glicose circulante. Após uma refeição com excesso de carboidratos e açúcares, ocorre a elevação da concentração de glicose circulante na corrente sanguínea. Com o aumento da glicose no sangue, o pâncreas produz uma quantidade maior de insulina, que acaba bloqueando a produção do glucagon e, consequentemente, também reduz a produção de glicose pelo fígado, permitindo assim a entrada facilitada de glicose pelo gradiente de concentração. Gradiente de concentração é quando a glicose sai de uma área com maior concentração, que aqui no caso é a corrente sanguínea, para uma com menor concentração, que aqui no caso é as células hepáticas no fígado, causando assim a diminuição da glicemia sanguínea por conta do aumento da entrada de glicose nas células hepáticas. A entrada facilitada de glicose pelo gradiente de concentração ocorre porque na membrana plasmática das células hepáticas contém os transportadores de glicose GLUT2, que ao contrário do GLUT4, permanecem na membrana plasmática. Então, o GLUT2, eles permanecem na membrana plasmática das células hepáticas e eles não dependem da sinalização da insulina para funcionar. Por isso, a glicose pode difundir-se nas duas direções, tanto para fora quanto para o interior das células. Quando a glicose entra na célula hepática, ela sofre um processo de fosforilação, que é a quebra da molécula de glicose, que consiste na liberação dos íons fosfato, que haviam se combinado a ela ao entrar na célula. Com isso, a glicose não consegue mais sair pelo GLUT2, causando assim uma sobrecarga de glicose no fígado. Além dos transportadores de glicose, encontramos na membrana plasmática das células hepáticas os receptores de insulina tirosina quinase. Depois da insulina ser liberada pelo pâncreas, ela se encaminha em direção a esse receptor, que é capaz de se autofosforilar e promover a atividade intrínseca de tirosina quinase, sendo que o resultado final da ativação do receptor será uma cascata de sinalização intracelular, impedindo a liberação da glicose e aumentando seu armazenamento no fígado. Nessa condição, o fígado produz glicose 6-fosfato pela quebra de glicogênio e por gliconeogênese, e cessa o emprego da glicose tanto para alimentar a via glicolítica como para a síntese do glicogênio, maximizando dessa forma a quantidade de glicose que ele pode lançar na corrente sanguínea. A fosforilação da glicose é a quebra da molécula da glicose,
que consiste na liberação do íon fosfato que haviam se combinado a ela ao entrar na célula. Como a concentração da glicose no sangue volta a ficar alta, automaticamente o pâncreas começa a produzir o hormônio insulina para a ativação dos receptores para mandar a glicose para dentro das células dos músculos através do transportador de glicose GLUT4. O transportador de GLUT4 fica armazenado em vesículas membranosas dentro do citoplasma e somente através da sinalização da insulina ou do exercício físico, eles são translocados em direção à membrana plasmática para facilitar a entrada da glicose nos tecidos adiposos e muscular. Se a concentração de glicose no sangue continua em excesso por conta da má alimentação ou sedentarismo, o pâncreas não consegue produzir níveis de insulina suficiente para o transporte da glicose no organismo. O corpo perde a capacidade de enviar o açúcar para dentro das células. Isso quer dizer que acaba tornando-se resistente à insulina. O organismo começa a converter a glicose em triglicerídeos, que é um tipo de gordura. O fato de uma pessoa sempre consumir alimentos ricos em glicose pode fazer com que ela fique obesa. Como vemos aqui, o acúmulo excessivo de gordura é responsável pelo aumento da produção de insulina pelo pâncreas. Quando temos uma produção acima do normal de insulina, de forma constante, isso causa obesidade, entre outras doenças. A capacidade funcional do pâncreas é cedido, ou seja, a obesidade faz com que o pâncreas trabalhe muito mais, podendo levar à resistência à ação da insulina. Resistência à insulínica significa que, apesar da produção aumentada de insulina, ela não consegue cumprir sua função como deveria e pode levar ao desenvolvimento do diabetes. O impacto da obesidade pode ser avaliado pela influência na qualidade de vida, e a terapia ocupacional tem desenvolvido papel importante dentro da terapia interdisciplinar da obesidade. A terapeuta ocupacional trabalha com indivíduos, famílias e ou comunidades para identificar os fatores de risco modificáveis associados ao desenvolvimento da obesidade. A título de exemplo, os terapeutas ocupacionais podem facilitar o envolvimento em atividades alimentares, físicas e de jogo que melhorem os hábitos e rotinas ocupacionais. A terapia ocupacional é uma parte essencial de uma abordagem multidisciplinar nas opções de tratamento baseado em evidências para a obesidade. Isso inclui multicomponentes familiares e serviços de gestão, manutenção e estilo de vida da pessoa. A terapia ocupacional também faz parte da equipe que se foca nas abordagens de estilo de vida, pré e pós-intervenção cirúrgica, para o tratamento da obesidade. Isso inclui o acesso a redes de pares e permite que a pessoa e familiares planejem o seu futuro para uma melhor forma saudável de viver.